máscaras estão chegando. Oi, gente. Tô aí, já estão me vendo? Quem está me vendo? Meu entrevistado já chegou. É bom, né? Assim já chegou, como se estivesse num estúdio. E viva o mundo virtual. Eba, hoje eu tô séria, gente. Eu tô séria, não, assim, o assunto é sério, mas eu também gravei uns vídeos sobre educação e eu tinha que estar mais séria, né? Olá, bem-vindos, Dorinha, Rose Magreletes, Tati Kilberman, olha o Harry, muito bem. Todos bem-vindos. Já já vou convidar meu convidado, meio redundante, né? Vamos lá, obrigada, Rose, são seus olhos. Grace, minha cunhada, que também conhece o André desde outros tempos, de outros carnavais, que a gente vai contar já já. Oi, Ruth, oi, mãe. Vamos lá, todo mundo entrando. Oi, Ruth. A mãe do menino, Diana, parabéns, seu filho, Diana, muito bom. E, gente, então que tava com saudades, né? Eu também. Peraí que agora eu vou convidar, então, o meu querido. Convidando, aguardando. Olha quem está aí. Tá Oi, me ouvindo? tudo bom? André, contar uns segredos aí agora, André. Tudo bem? Como é que vão? Tudo bem. Você ouviu que eu vou contar uns segredos? Vi. Vou contar alguns. Ó, alguns. Deixa eu ver aqui como é que tá o enquadramento. Frank, meu marido. Eu tô sempre cortando minha cabeça, gente. Espera aí. Aqui. Pronto. Acho que agora deu certo. Vamos lá? Então afasta um pouco mais o seu. Tá me ouvindo bem, André? Eu tô. E Tá. vocês? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Todo mundo, gente? Sou fã dos dois. Bárbara Magman. Muito bom. André, bem-vindo. Obrigado Antes, pelo convite. imagina, obrigado por aceitar que você é um homem disputado hoje, né? Mais do Não que tanto. nunca. Aliás, com Às quantos anos vezes. você tá? 34. Eita, até medo de perguntar essas coisas, gente. Então, que eu já vou contar para vocês. Antes de eu ler o currículo tradicional do André, eu vou contar que eu conheci o André quando ele tinha 17, 18 anos. É, 17, 17, 18. 17, mas você enganava a idade, né? Para poder fazer as coisas, se enfiar em alguns programas. Nunca fui de fazer isso, mas eu já me enfiava não enganava a idade, mas me enfiava nos programas. Mas foi 2004, né? 2004. 2004. Conheci o André em 2004. E vou falar para vocês uma coisa. Ele sempre que eu olhei para o André, eu sou analista de perfil, tô falando agora com vocês, não é nem com ele, olha. Eu tinha certeza que ele ia fazer algo maior, algo grande, algo importante. Porque nunca conheci alguém tão esperto que nem ele. De verdade, eu conheço muita gente. Mas você, André, me marcou tanto. Você tinha um olhar rápido, você pescava as coisas rápido, você via rápido soluções. Então, eu sempre acreditei que você não ia chegar pouco, você ia chegar longe. E chegou. Fico super orgulhosa. Mas eu lembro de uma coisa, gente, que me marcou. Não sei se eu estou errada, me confirma. Você vendia limonada na porta do prédio, não é isso? Não Conta só essa. limonada. Não só limonada, mas também O, limonada. o que mais? Limonada, limonada, revista usada. é, eu tinha um amigo meu que
bom, é o Rafael Talesnik, filho da Mirta Landsman, que ele vendia, uma vez eu vi ele vendendo revista na porta do prédio. Eu fui e imitei ele, comecei a vender revista velha na porta do prédio. Revista que já tinha passado 6 meses, um ano. Meu Deus. Aí eu comecei a vender limonada na São Vicente de Paula para os operários que estavam trabalhando no prédio do lado. Aí eu fui dar uma de ficar distribuindo panfleto para vereador, uma das eleições que teve aí. Minha mãe ficou até preocupada na época, porque estava se envolvendo com política e tudo mais. Ganhava R$ 10 por dia naquela época, que era bastante dinheiro, né? Nossa, R$ 10 por dia, você tá quê? Quantos anos você tinha? Eu tinha 10, 12 anos. Olha isso, gente. 10, 12 anos. Olha a capacidade do menino. E vendia, né, André? Aí eu fui office boy do prédio. Eu era office boy do prédio. Era o boy do prédio. A bicicleta, pegar coisa, levar coisa, trazer coisa. Juntei dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto. Gente, é impressionante. Mas olha como é impressionante. Você olha isso e é óbvio. Não é tão óbvio, né? Você tem um mérito, que eu acho que eu até coloquei no meu texto hoje. Você é uma pessoa cheia de habilidades, cheia de capacidades e que soube, porque você podia ser simplesmente um esperto, né? Não, você canalizou a sua habilidade, seu talento, a sua capacidade para algo extremamente valoroso, extremamente importante, algo que talvez só você realmente pudesse fazer, porque você tem muita capacidade. Então, assim, parabéns, eu fico muito orgulhosa de ver que realmente eu estava certa. O pessoal, a família Nisso que está entrando aí, Israel, todos os países aqui, estou vendo Denise Lê, todo mundo aí prestigiando você, André. Então, vamos ao que interessa. Eu preciso falar um pouquinho do seu currículo. Para quem está entrando, o André hoje é diretor executivo da Stand With Us Brasil, que você vai explicar um pouquinho do que é lá na frente, ainda não. Estudou governo, diplomacia e estratégia na IDC, Centro Interdisciplinar de Herzliya, em Israel, com especialização em Oriente Médio, contra-terrorismo e segurança nacional. Gente, pausa total, né? Nossa, estou me sentindo assim. Atuou como pesquisador da ST, uma organização sem fins lucrativos, possui mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional e hoje é doutorando em ciência política e social pela Universidade de Córdoba, Espanha. Nos últimos anos vem palestrando em universidades, instituições, abordando temas vinculados ao conflito entre israelense e palestino, Oriente Médio, geopolítica, enfim. André, eu juro que eu achei que você ia chegar longe, mas não para esse lado da história da humanidade. Como é que foi sua trajetória? Você viajou com o nosso grupo na época para Israel. Foi a sua primeira vez em Israel. O que aconteceu depois disso aqui no Brasil ainda? Bom, depois disso, eu digo, você vendeu a limão, né? Daí? O que aconteceu? Então, eu acho que especificamente essa viagem para Israel era a minha terceira viagem para Israel. Porque eu já tinha ido para Israel com um pequeno, fiquei 3 meses, meus pais foram para lá, a gente tentou morar lá depois do fim da Guerra do Golfo. Então, a gente foi em setembro e saiu de Israel em dezembro de 91. Eu tinha 5 anos. Então, essa é a minha primeira experiência em Israel. E os meus pais se conheceram em Israel, né? Minha mãe da Argentina, meu pai do Brasil, fizeram aliás, se conheceram lá e voltaram. Então, quando a gente era pequeno, eles falavam hebraico, a gente tinha quadros escritos em hebraico em casa. Meu avô, pai do meu pai, morou lá e faleceu lá. Então, existia uma conexão específica com o país especificamente, né? Aí eu fiz a Ayanot, que é um projeto de estudantes, que já acabou, em 2003. Fiz o segundo colegial. Fiquei 1 ano lá, né? 10 meses. Durante o ano da intifada, talvez seja o pior ou o segundo pior. Acho que o pior ano foi 2002, 2003 foi o segundo pior ano da intifada. Então, a gente vivenciou coisas como jovens, eu tinha 17 anos, num país que ainda não era rico como hoje. Estou falando em relação a toda essa parte de high-tech e tecnologia que Israel tem, e ainda assim enfrentando problemas de segurança que hoje em dia são bem menores.
Peraí, mas você está falando de 2002? 2003. Eu morei um ano em 2003 lá. 2003? Isso. Você Aí estava eu com quantos anos? estava com 17. Aí eu voltei e aí eu fui com o 2003 grupo. você estava com 17? Sim. É isso, amor? Não. É? Eu faço anos Nossa. em janeiro. Tá. E aí você fez aí a nota e voltou. E aí eu fui com esse grupo 6 meses depois para Israel. Era a terceira vez. Aí eu fiquei essas 2 semanas e tudo mais. Quando eu voltei, eu terminei a escola, fui trabalhar, vendia camisetas com temática israelense que vende naquelas feiras que vende no Shuka Carmelo, no Shuka Árabe em Jerusalém. Todo turista compra a camiseta escrito Exército de Israel, Polícia, Coca-Cola e por aí vai. E depois disso, eu comecei a trabalhar com algumas coisas. Eu trabalhei com um libanês, vendendo tapete, reformando tapete, vendendo tapete infantil em sinagoga. Fui para a sinagoga X, fui para a sinagoga Y, ficava na porta da sinagoga, vendia tapete para todo mundo na sinagoga que tem filhos, né? Então, todo mundo comprava o tapete. E aí surgiu a oportunidade, depois de 2 anos e meio, né? Depois de Aliá, depois de Ayanot, depois dessa viagem e tudo mais, eu decidi em 2006 fazer aliar, né? E para eventualmente aí se tornar cidadão israelense e estudar lá. Não queria mais estudar aqui, queria estudar lá. Então, o que me levou a ir para lá, eu lembro muito bem que foi um pensamento que veio através de acho que alguma introspecção pessoal que eu fiz, alguma coisa filosófica. Porque eu sempre trabalhei vendendo coisa, como você mesma falou, né? Eu vendia limonada, vendia revista, vendia tapete, vendia um monte de coisa. Aí eu comecei a ver a primeira coisa que eu vi era assim, vender um monte de coisa para construir uma empresa, para daqui a 30, 40 anos ter o nome da empresa lá, etc, etc, e falar, bom, foi isso que eu fiz a minha vida. Ou, eu sempre gostei muito de política, e especificamente a política relacionada ao conflito árabe-israelense e a sua vertente palestina-israelense. E eu via no Orkut, naquela época, muito ódio a Israel, e eu lembro que eu entrava nesses posts e eu ficava discutindo com as pessoas, eu ficava escrevendo, eu ficava argumentando, eu ficava escrevendo, colocando fontes, etc, etc. E isso quando você é um bom vendedor, você pode vender um produto, você pode vender uma ideia. E você pode ganhar que a pessoa compre o teu produto, ou você pode ganhar que a pessoa se convença, talvez, que os seus argumentos são plausíveis e que você talvez tenha uma certa razão e a pessoa pode ficar um pouco menos radical naquele assunto específico. Então, eu tive eu tive pensamentos que me levaram à conclusão de que eu deveria ir para Israel e deveria estudar relações internacionais, que basicamente foi isso que eu estudei, ciências políticas, relações internacionais, e trabalhar para o país. É claro que naquela época eu não sabia como ia ser feito isso e nem qual caminho ia ser percorrido para chegar nisso. Mas era aí que eu queria chegar. E aí eu fui para Israel e entrei na faculdade, depois eu fiz exército, depois eu fiz mestrado, e aí teve os Mas 10 anos de Israel. essa disciplina, essa faculdade que você estudou, se chama. Eu sou formada em governo, diplomacia e estratégia. Isso vamos dizer assim, é uma É uma profissão. faculdade. É uma faculdade porque nos Estados Unidos e na Inglaterra existe faculdade de government. Government School. Você tem a Kennedy's Government School em Harvard. Então, você tem a Lauder School of Government da IDC Herzliya, que está em nome do Ronald Lauder, que é o presidente do Congresso Judaico Mundial, que é um grande filântropo judeu mundial, e ele bancou parte dessa escola que foi fundado dentro da IDC Herzliya, que é esse centro interdisciplinar. É a primeira universidade privada sem fins lucrativos de Israel. Privada, estou dizendo, não teve ajuda do governo e não tem fins lucrativos. E aí eles fundaram essa escola que chama Lauder School of Government. Então você pode falar Government School. Agora, quando as pessoas me perguntam o que você é, eu falo sou cientista político. Cientista político. Agora, você fez especialização. Eu sou uma apaixonada por espionagem, terrorismo, contra-terrorismo. Doida com isso. Então, me explica melhor o que significa especialização em contra-terrorismo. Você estuda o quê para fazer o quê? O terrorismo é um tema que ele foi se mutando ao longo dos anos. Então, o termo terror começa com a Revolução Francesa. E ele vai mutando ao longo do tempo
por exemplo, na década de 30, de 40, os paramilitares da Haganah e da Palmar e do Lehi e do Irgun, que são grupos paramilitares judaicos que operavam operações na região de Israel antes da fundação do Estado, eram considerados pelos ingleses como terroristas, porque a teoria do que seria terrorismo naquela época talvez se enquadrava com isso. Então, contra-terrorismo, na verdade, ele te ensina o que é terrorismo e o processo do terrorismo ao longo do tempo, que vai da Revolução Francesa, o que Che Guevara fez em Cuba, o que Marighella fez aqui no Brasil durante a ditadura. Tudo isso tem um quê de terrorismo e de ondas e de ideologias que foram criadas e que foram usadas depois por outros grupos. E aí você tem, obviamente, o tema central desse estudo, que é o terrorismo atual, que é o terrorismo que a gente chama de terrorismo islâmico radical militante. Então, eu sempre falo que a minoria dos muçulmanos são terroristas, a minoria da minoria. Só que o terrorismo militante jihadista, que é o que nós conhecemos hoje em dia, é o terrorismo que 90% da mídia, 95% da mídia, se não mais, se baseia para noticiar coisas. Então, esse terrorismo, você tem que entender de Islã, você aprende todas as escolas da onde saiu essa radicalização, no Egito, na Arábia Saudita, você entende as pessoas, os livros que eles escreveram, quem eles incentivaram e o começo dos grupos, da Al-Qaeda, do Hezbollah, do Hamas, do Al-Shabaab, do Jabhat al-Nusra e outros grupos que operam no Oriente Médio, e qual é a ideologia deles, qual é a base deles e o que eles pregam. E como combater isso, você tem várias formas de combater isso. Então, inteligência é a principal delas. Então, a pesquisa acadêmica em terrorismo ela é extremamente importante para ajudar os países a fazerem o que eles chamam de policy maker, então decidir política a longo prazo. Para um país como a França, por exemplo, eles precisam saber quantas pessoas estão operando dentro do país deles, quantos franceses foram para a Síria lutar pelo Estado Islâmico, quantos voltaram, quantos estão que eles chamam de escondidos das autoridades, quais mesquitas ou quais lugares religiosos. Eu queria falar disso já, não posso esquecer. É isso. Quantos estão escondidos aqui, deixa eu ir anotando aqui, que você vai falando das coisas interessantes. Mas, André, aí você já entendi que contra-terrorismo é o estudo do que é terrorismo. Você só vai combater o terrorismo com conhecimento. É isso que eu entendo do que você acabou de me falar, né? Para entender comportamentos, como eles pensam. Não só isso. Por aí, né? Como eles pensam, como eles operam, como eles arrecadam dinheiro, como eles recrutam e como eles ativam essas pessoas recrutadas e como eles operam essas pessoas recrutadas. E todo esse processo tem uma linha. E um país que tem uma força de segurança pode parar esse processo em vários momentos. É isso, basicamente. Ok. Aí você se formou e foi trabalhar aonde? Com quem? Então, na verdade, eu me formei e fui ser militar em Israel. Você fez exército? Você fez os 3 anos de exército normal? Não. Fiz 2 anos de exército. 2 anos. 2 anos. Aí foi trabalhar como militar. Aí eu era obrigado a servir e queria servir. Então era uma via de duas mãos aqui. Eu fui durante 2 anos, de 2013 a 2011 a 2013, eu fui oficial acadêmico da inteligência da Força Aérea. Então, nossa, isso é elite da elite em Israel. A inteligência tem várias unidades e a inteligência da Força Aérea ela pesquisa e chega a conclusões de coisas que o Exército precisa saber, mas que tem a ver com a Força Aérea e não com o Exército, como, por exemplo, artilharia ou infantaria, por exemplo. Nessa época você nem sonhava em voltar para o Brasil? Não estava nos seus planos? Não. Zero? Zero. O que aconteceu daí para frente? Quando acabou o Exército em novembro de 2013, eu estava estudando para tentar fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu tinha que fazer uma prova. E no meio disso, entre fazer a prova, aplicar e receber a resposta, ia demorar uns 10 meses. Então eu falei, já que eu vou ter que esperar de qualquer jeito, eu já vou entrar e não perder esse tempo. E então eu entrei para fazer um mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional no mesmo lugar, na IDC.
em outubro de 2013 e acabei esse mestrado em março de 2015. E no meio desse mestrado aconteceu a terceira guerra em Gaza, né? A operação Muro Defensor, né? Protective Edge. E essa operação que teve, a gente já sabe como a mídia social funciona. As mídias sociais, as pessoas têm verdades absolutas, elas baseiam a opinião delas como se fossem fatos consumados, elas não sabem diferenciar fatos de opiniões, o ódio a Israel que existe já em geral, ele acaba ficando cada vez mais evidenciado nas mídias sociais. E aí a gente na hora que começou a guerra, já começou um monte de notícias, um monte de coisas, um monte de ataques e mentiras sendo difundidas. E a minha faculdade, a faculdade que eu estudei, a IDC seria como instituição, ela é uma instituição muito sionista. Pra você ter uma ideia, toda vez que tem uma cerimônia de formatura, a primeira coisa que fazem é o hino. Antes de mais nada, não dão nem bom dia. O hino todo mundo levanta, são 7.000 pessoas, e depois a cerimônia começa. É uma instituição que gosta de Israel, que protege os soldados que são estudantes, ou que foram soldados e são estudantes, e por aí vai. Então, essa faculdade disponibilizou, através do seu grêmio estudantil, de diretório acadêmico, um lugar com vários computadores para que a gente pudesse montar um centro de diplomacia pública online. Que seria criar conteúdo para explicar o que está acontecendo em Israel em outras línguas. E eu esse lugar chamava Israel Baixo Fogo, Israel sob ataque. A gente abriu uma página em português, essa página chegou a milhares de likes, e ao mesmo tempo comecei a escrever coisas no meu Facebook. E uma das coisas que eu escrevi, eu escrevi uma carta-resposta para uma menina de Porto Alegre que tinha escrito uma acusação sem pé nem cabeça contra Israel, de que tinha campo de concentração em Gaza, de que Israel fazia genocídio contra os palestinos e por aí vai. E aí eu escrevi uma carta-resposta para ela e publiquei no meu Facebook. E essa carta que eu escrevi para ela viralizou. Então, de um Facebook privado, de uma pessoa privada, o meu Facebook se espalhou. Teve 2.000 compartilhamentos, essa carta, e aí eu comecei a receber muitos convites de amizade, pessoas seguindo, e eu comecei a escrever só coisas de Israel durante esse tempo. Aí passou um mês, e dentro desse mês, está escutando? Que o carro da pamonha está passando aqui agora. Eu pedi para o Frank me passar o fone, eu não vou te ouvir direito. O carro da pamonha, mas aí eu tiro quando o carro passar. Ele quer ouvir você junto comigo, ao vivo, entendeu? Ele não quer ouvir com delay na coisa dele, que ele fica me auxiliando. Mas já passou. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Imagina. Aí, dentro desse tempo de guerra, que a gente estava trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana nesse centro, porque eu já tinha saído do exército, tinha 6, 7 meses, e eu não podia ser chamado para um trabalho reservista, porque tem uma regra no exército que eles não chamam pessoas para reserva até um ano depois que você saiu. Então, só depois de 12 meses. Eu estava já civil de volta há 8, 9 meses, então eles não me chamaram, eu estava me sentindo que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar, e acabei me envolvendo com esse centro de diplomacia pública. E aí, passou um mês, eu recebi... A guerra durou 50 dias. Mas um mês depois, eu recebi um convite do presidente mirim do Espaço K, Renato Nigri, na época, grande amigo, que me mandou uma passagem e falou: vem fazer uma palestra aqui no Espaço K e aproveita e fica no Brasil para fazer umas palestras pelo Brasil. E aí eu fiz palestra em vários lugares. JJO, sinagogas, fora das sinagogas, universidades, Rio, São Paulo. Isso foi 2006, Isso 2014. 2014. Isso 2014. Saí do exército, isso no meio do mestrado. Aí durante essas palestras, durante esse estágio aqui no Brasil de um mês, eu percebi que a gente tinha uma falta de uma instituição que pudesse focar 100% em, academicamente, falar do tema Israel e o conflito de forma a dar o contexto geral da situação. Não vai ser uma organização politizada, ela não vai ter uma posição, ela vai ser uma posição de ser pró-Israel e pró-paz.
e não vai ser essa instituição que deveria ditar qual é a melhor solução para o conflito. Todo mundo sabe que o conflito tem que ser negociações entre os dois, mas não vai ditar onde tem que ser a fronteira, vamos dizer assim. Quem tem que fazer isso são eles e não nós. Então, Ok. aí, isso começou a brotar na minha cabeça nesse um mês aqui no Brasil. E aí eu voltei para Israel, terminei o mestrado, e aí, enfim, se quiser me perguntar mais alguma coisa, mas a história continua. Ela continua Tá. com eu voltando para o Brasil em março, a convite para ser diretor do Hillel, da Márcia Aqui Kellner, em São Paulo ou no Rio? no Rio. No Rio. Fui ser diretor do Hillel no Rio. E aí eu fiquei no Rio durante 10 meses, só que eu tinha muita demanda de palestra nessa época, e o trabalho do Hillel exigia uma pessoa que ficasse à noites na casa para trabalhar com jovens. E aí teve várias questões aí que fizeram a gente entender que o melhor dos casos seria eu sair do Hillel, vir para São Paulo e começar a trabalhar com esse tema. E foi o que aconteceu. Eu saí do Hillel, vim para São Paulo, comecei a trabalhar com lideranças judaicas aqui de São Paulo, fundamos uma instituição. Que é o Depois de Stand With Us. Não, é Não. outra instituição, o Instituto Brasil-Israel, que começou com uma ideia e acabou se transformando numa outra coisa. E aí, depois de 2 anos, eu acreditei de que eu precisava seguir um outro caminho, vamos colocar dessa forma. E esse outro caminho era eu sair dessa instituição e abrir o Stand With Us com outro conselho, de uma outra forma, com um outro tipo de ingerência sobre a instituição, para conseguir fazer exatamente o que tinha sido colocado em mente em 2014 durante a estada aqui, e as conversas comunitárias que existiram desde então com o presidente da federação, o presidente do fundo e outras instituições judaicas na época, que também entendiam essa necessidade. Deixa eu entender, então, antes de eu começar com várias perguntas que eu tenho para você. O Stand With Us é uma organização sua, sem qualquer conexão com outras organizações em Israel? Ou Não. ela é monitorada por alguma outra organização? Ela não é a organização do André, eu sou cofundador junto com o conselho. Você não funda e não cria nada sozinho, né? Na minha opinião, você acaba fazendo sempre com outras pessoas. Então, eu juntei pessoas que eu já conhecia, doadores e outras pessoas, com a intenção de trazer dos Estados Unidos uma marca que também tem um escritório em Israel há mais de 15 anos, mundialmente conhecida, que deve ser a organização, hoje em dia, a maior organização educacional sobre Israel no mundo. Estou falando só de educação sobre Israel, não estou falando de ativismo, judaísmo, nada disso, que combate o antissemitismo. A Stand With Us, você é uma filial da Stand With Us? Exatamente. Mas a gente é uma filial de uma forma que eles não sustentam a gente e a gente tem um contrato com eles. Então, não é que eles bancam a Stand With Us Brasil, a gente tem o nosso conselho e a gente tem as nossas regras e nosso orçamento. E existe uma tem autonomia, independência e, ao mesmo tempo, vocês se subsidiam, vocês se bancam. Exato. Da mesma forma que o Stand With Us do Canadá também é assim, da Inglaterra funciona também assim. Vamos às perguntas. Muitas. Já contamos tua história, de onde você saiu, aonde você chegou. Temos agora meia hora para tirar algumas dúvidas minhas e acredito que das pessoas também. Eu tenho uma curiosidade primeira, já de cara. Existe, em comparação a outros países com representatividade mundial, internacional, existe no Brasil muito antissemitismo? É muito? Eu vou tentar usar aqui o máximo que eu posso, linguagens bem simples, para que as coisas fiquem bem claras. Como é que você avalia o antissemitismo no Brasil, André? Olha, eu acho que dentro do que nós temos em comparativo com outros países, a situação do Brasil, ela é boa, ela não é ruim em relação à liberdade e segurança que a comunidade judaica tem dentro do Brasil. Tá? Eu acho que é mais complicado na Inglaterra, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, em outros lugares. Dito isso, porque tudo é um comparativo, né? O jornalista, o grande Jaime Spitzkowski, em entrevista com o Pondé,
Pondé perguntou para ele sobre se a Rússia é uma democracia. E ele falou, depende da perspectiva. A Rússia comparada com o Brasil não é uma democracia. A Rússia comparada com a União Soviética de 1965 é muito mais democrática do que naquela época. Então é tudo uma comparação. Existe, agora, sem perguntar, existe um viés equivocado de setores políticos e sociais do Brasil em relação a Israel? Existe. Existe ódio gratuito ao país por ele ser o país dos judeus? Existe. Existe preconceito e conceitos equivocados em relação aos judeus em geral no Brasil? Existe. Até, às vezes eles não são preconceitos necessariamente pejorativos, mas esses preconceitos existem na cabeça e no inconsciente de algumas pessoas. Dentro desse tema, existe bastante preconceito, que a gente sabe quais são aqueles velhos, aquelas velhas crenças que as pessoas têm da comunidade judaica, de judeus em geral. Mas, se você for comparar agora com outros países, aqui tem menos antissemitismo que na Argentina, menos antissemitismo que no Chile, mas você tem lugares que são extremamente mais friendly, vamos dizer assim. Mas Guatemala é um lugar muito, muito, muito tranquilo para Israel e para a comunidade judaica. Existe menos antissemitismo no México, existe menos antissemitismo em outros lugares. Na Ásia, na Tailândia, na China, no Japão, esses lugares são extremamente convidativos e amigáveis dos judeus. Então, assim, o Brasil para a América Latina, estamos numa boa situação. Mas não quer dizer que não tem antissemitismo. Sim. Eu não sei o quanto você entra nas questões também de neonazismo, que é outra área. Mas você acha que está presente no Brasil o neonazismo de uma forma importante? Eu acho que qualquer forma de existência de neonazistas já é o suficiente importante para que eles sejam processados e presos, impedidos de fazer o que eles fazem, mesmo se forem 10 pessoas. E tem. Isso entra no seu trabalho também, no Stand With Us, ou não? Não. Na verdade, quando tem coisas que a gente recebe denúncias, a gente procura as instituições competentes a esse tipo de combate, a Confederação, a Federação e outras, dependendo do tema. A gente eventualmente faz notas de repúdio quando é necessário, mas o nosso tema de foco é educação sobre Israel. Ok. Então, quando você vai nas universidades, vamos falar um pouquinho aqui das universidades que elas são os divulgadores de ideias e ideais, né? Qual é o conceito que existe? Quais são os conceitos errados que você mais vê nas universidades quando você vai lá? Existe uma confusão entre ser israelense, Israel e judeu? O que você vê mais de errado na ideologia e nas ideias das pessoas quando você vai para as universidades pelo Brasil? Existe muita falta de conhecimento sobre os temas mais dos detalhes do conflito. O conflito é muito antigo e existe muita falta de conhecimento sobre o conflito em geral, inclusive, infelizmente, entre os docentes das universidades que eventualmente vão eventualmente discorrer palestras a respeito desse tema. Então, existem muitos preconceitos a respeito disso e os professores acabam passando isso para os seus alunos. Então, a gente tem, eu acho que o mais clássico de todos é de que eles acham de que Israel foi, aos poucos, tomando terra dos palestinos. Existem outros conceitos que acham, por exemplo, de que Israel faz genocídio, faz um holocausto, de que Gaza é Auschwitz, de que Gaza vai ter uma crise humanitária em um estalar de dedos. Existe gente que acredita que Israel fez limpeza étnica. Todos os tipos, ou tem gente que acha que Israel faz um apartheid. Todos esses tipos de jargões fortes que pertencem a regimes que são condenáveis por todo o espectro político de direita a esquerda, é uma forma de deslegitimar e desumanizar Israel. E uma vez que uma pessoa está desumanizada, é como ela não tem o direito de existir. Então, esses conceitos, eles existem em universidades, não todas as universidades,
mas existem em certas universidades, certos professores, certas faculdades, existem pessoas que têm esse conceito, e aí, eventualmente, se a pessoa tem a ver com o tema, se esse professor, por exemplo, é professor de história, ele vai acabar passando esses conceitos que ele acha sobre Israel para os seus alunos, e vai acabar usando algum livro acadêmico que tem informações deturpadas, e existem esses livros, que ocultam informações completas para se basear numa narrativa específica, hegemônica, que vai convencer o leitor de que Israel é o demônio na face da terra e de que a situação é preto no branco, quando na verdade as coisas não são assim. Então tem vários conceitos equivocados a respeito de Israel, dos mais diversos, de que Israel tem interesse, não tem interesse de fazer um Estado palestino nas fronteiras 67 ou em nenhuma fronteira, ou de que Israel está cada vez mais conquistando mais terras, o que não é verdade, ou de que Israel não tem interesse de ceder terras para a paz, o que não é verdade, ou de que a direita em Israel não quer fazer a paz, ou que só a esquerda quer fazer a paz, quando na verdade quem devolveu o Sinai para o Egito foi a direita israelense e não a esquerda israelense. E mais uma vez, nada contra a esquerda e a direita israelense, ambos são sionistas e ambos querem o bem do país. Tem visões distintas a respeito de como fazer isso acontecer. E acredito eu que eles têm a mesma linha vermelha em relação ao Irã, em relação à bomba nuclear no Irã, em relação ao Hezbollah, em relação ao Hamas, eles praticamente conversam, tanto que a gente está vendo agora que o próximo governo de Israel tem o Likud e os trabalhistas juntos no mesmo governo, com dois ministros dos trabalhistas, que é a esquerda de Israel. Então, a esquerda se uniu com a direita, nesse caso específico. Então, existem muitos conceitos equivocados. Já escutei diversas perguntas com viés extremamente, para não dizer radicais, eu posso falar até antissemitas. Quando uma pessoa fala holocausto às avessas, ele está sendo antissemita, porque ele está remetendo o que o meu avô sofreu ao que eventualmente eu fiz. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que você se controla? Você já perdeu o controle alguma vez, enquanto você estava discutindo com alguém numa universidade, em público? Porque eu e Estela ia sair, eu e Estela ia pular no pescoço da pessoa consigo. Primeiro que eu não tenho nem os argumentos que você tem, né? Mas me vai no estômago o negócio. E aí? Obviamente, quanto mais prática você tem a respeito de um assunto, você consegue manter cada vez mais a calma a respeito desse assunto. E eu também digo uma outra coisa: quanto mais você domina um assunto, você vai ser menos radical em relação a esse assunto. Agora, você tocou num ponto importante. Você está falando de Asbará, né? De explicar a história, realmente o que acontece. Eu acho que nós, judeus, temos uma enorme dificuldade em entrar em discussões e termos realmente um conhecimento mínimo histórico para podermos responder de uma forma que seja real, verdadeira, coerente. Como é que você vê o trabalho de Asbará dentro da comunidade aqui? Quer dizer... Bom, antes de mais nada, só queria falar uma coisa. Teve uma vez que eu fiquei bastante incomodado com um protesto anti-Israel e pró-palestino na Universidade Federal do Amazonas, que entrou um grupo de jovens no meio da palestra, interromperam a palestra num ambiente público com liberdade de expressão, com a bandeira da Palestina, que eu não tenho nada contra, mas escrito não é uma guerra, trata-se de genocídio. E especificamente estava escrito isso, eu erroneamente peguei esse papel da mão dele e falei: a bandeira palestina pode ficar, mas para mim você não vai falar que Israel faz genocídio quando o meu avô sofreu genocídio e toda a família dele foi morta, menos ele. Então, mas eu não deveria ter tomado, porque seria isso equivocado, e já publicamente já tinha me retratado na época quando aconteceu isso, em agosto de 2018, tá? Vai fazer 2 anos, mas basicamente foi a única vez que eu fiquei assim um pouco mais à flor da pele, porque somos humanos, né? Normal. Mas teve várias vezes, várias perguntas extremamente antissemitas em escolas públicas, em universidades, em debates, etc. E você tem que manter a calma e você tem que ter certeza de que você tem domínio do tema, e eu trabalho para isso, para você conseguir responder e poder, de forma coesa, colocar argumentos para poder explicar isso para as pessoas. Você tem que, também, como alguém escreveu aqui, ter estômago para ouvir e poder responder.
Onde nós, pessoas comuns, que não vamos sair estudando geopolítica como você, de uma forma simples e rápida, podemos nos informar de forma correta para podermos entrar em alguma discussão. O que você sugere? Você tem algum programa para isso? Sim. Pode falar, por favor. Bom, então, eu vou responder primeiro essa e depois a última pergunta que perguntou-se como está esse tema no Brasil. Então, vamos lá. O Stand With Us, como organização educacional, tem diversos booklets, livretos e livros em português para ajudar as pessoas. Então, a gente tem multiplataformas. O Stand With Us tem Instagram, o Stand With Us tem Facebook, o Stand With Us tem um site. Então, tem conteúdo nesses 3 lugares a respeito de coisas que vão acontecendo em Israel, notícias, artigos, fotos, fatos que vão acontecendo lá. Especificamente em conteúdo de preparação, no site do Stand With Us, standwithus.com/Brasil com Z, que o site é hospedado no site israelense, tem todos os materiais em português disponíveis para download. E tem um deles especificamente, além de outros mais específicos para temas específicos, por exemplo, direitos LGBTQ em Israel, o apartheid da África do Sul comparado com a democracia israelense para poder quebrar argumentos de pessoas que acusam Israel de fazer apartheid. Então, a gente usa esses materiais para dar para estudantes da USP, quando tem a Semana do Apartheid, promovido por pessoas anti-Israel dentro da USP. Então, a gente vai até a universidade, que é a melhor universidade do Brasil, para entregar isso para as pessoas, para gerar conteúdo, para conversar com as pessoas, para poder dialogar com elas, para poder entrar no debate. E tem um específico que chama as respostas para as perguntas difíceis, que são 20 temas. E esse booklet, que tem mais ou menos umas 30, 40 páginas, ele te prepara a você poder dominar os 20 assuntos mais difíceis que as pessoas normalmente falam sobre Israel. Então, você tem lá a Cisjordânia, Jerusalém, processo de paz, as relações Israel e Estados Unidos, os pilares das negociações, a barreira de segurança que Israel construiu na Cisjordânia, a acusação de apartheid, a acusação de genocídio, o bloqueio a Gaza, todas as questões mais picantes, vamos dizer assim, que está no consciente das pessoas hoje em dia, estão explicados nesse livreto que está no site do Stand With Us em português para qualquer um fazer download, ler e poder se informar a respeito disso. E além disso, claro, a gente tem todos os nossos programas educacionais em escolas, professores, alunos, judaicas e não, universidades, cursos abertos, cursos fechados, curso de 4 aulas, 6 aulas, de 10 aulas, 12 aulas e também livros traduzidos, como a entrevista que a gente fez com o Ben-Dror Yemini, que é um livro que ele escreveu que chama A Indústria de Mentiras, que é um livro de 500 páginas que conta absolutamente tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos que transformaram a imagem de Israel no monstro para algumas pessoas. Eu vou colocar aqui a pergunta da Betina, que está aí na tela, mas depois eu quero passar rapidinho para o momento atual que a gente vive aqui no Brasil e Israel como exemplo. Betina perguntou o que você acha de seriados tipo Falda. Não sei exatamente em que sentido, mas eu acredito que seja assim. Você acha positivo? Acha negativo? Acha que expõe estratégias israelenses? Acha que é positivo para a imagem de Israel ou talvez negativo para a imagem de Israel? O que você acha de seriados tipo Falda no Brasil? Foi um sucesso. Bom ou ruim? Por acaso, eu vou fazer uma live na quarta sobre Falda, que eu explico algumas coisas relacionadas a isso que ela perguntou. Então, já faço o convite para os seus telespectadores também a me acompanharem nesse aí, no meu Instagram. No seu Instagram, quarta, que horas? Quarta no Instagram do Stand With Us, se não me engano. Ou no meu no Instagram. Depois eu divulgo. Às 6h30, acho, se não me engano. Mas depois eu te mando. Eu vou divulgar nos meus stories depois, mas enfim. Enfim, eu particularmente acho um seriado muito bem feito, adoro, vi as 3 temporadas. Então, sem dar spoiler, o seriado ele se baseia bastante em realidade, mas ao mesmo tempo existe uma dramaturgia para poder tornar a série convidativa. Existem algumas coisas que acontecem na série, vamos colocar assim, de uma certa forma, de um certo risco à vida dos soldados a Israel, que não existe na vida real, porque isso é feito com muito cuidado, claro. Não acho que expõe as táticas israelenses. Pra você ter uma ideia, existe um preconceito e uma visão tão grande, um estereótipo tão grande, ruim,
de soldados israelenses no mundo árabe, que a série é o número 1 na Jordânia e número 2 no Líbano. Então imaginem vocês de que essas pessoas não têm nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de material sobre Israel e sobre os soldados israelenses. Na hora que você coloca o seriado do jeito que ele está e você vê o sofrimento das pessoas, dos dois lados, então você vê também famílias palestinas sofrendo. O irmão da menina é terrorista, mas a menina não é terrorista e ela sofre. E, enfim, tem todo um sofrimento. Então isso é legal porque isso traz um lado humano dos dois lados. Mas é claro, no final das contas, se você for colocar esse seriado para uma pessoa que odeia Israel e acredita que Israel faz genocídio, apartheid, todas essas mentiras que a gente fica escutando na mídia, ele vai achar que a série é enviesada para o lado de Israel. E se você der o mesmo seriado para uma pessoa que acha que Israel não comete nenhum tipo de erro, ele vai achar que a série está passando a mão em cima de pessoas que apoiam o terrorismo. Então, mas assim, dentro de uma visão bem sensata, a série é uma série que retrata a realidade de que Israel é uma democracia, do outro lado não há uma democracia. Em Israel as pessoas se preocupam com a vida dos civis, lá as pessoas estão tentando atentar contra a vida dos civis, tanto dos palestinos quanto dos israelenses, e por aí vai. Então é uma série, na minha opinião, uma das melhores séries que já foram feitas em Israel. Ótimo. Sobre o conflito. Vamos assistir Prisioneiros de Guerra, todos os seriados israelenses são maravilhosos, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente ver e saber o que acontece, né? Não é tudo tão bonito. É fácil a gente aqui cantar o hino de Israel de longe na nossa casa, e, né? Tem uma realidade lá difícil para quem está lutando, para quem está mantendo o país seguro. Então, falando de Israel, como você avaliou a postura de Israel diante do combate ao coronavírus? E como você avalia, estando no Brasil, com essa visão de Israel, o combate ao coronavírus aqui? Bom, eu acho que, assim, primeira coisa, Israel tem uma situação geopolítica e geográfica bastante diferente do Brasil. Então, eu não sei avaliar do Brasil e até não vou... e mesmo que eu tivesse uma opinião, eu não ia emitir minha opinião aqui com você, porque acho que não é a minha função. Mas eu acho que a forma como, em assuntos sérios, que mexem com a vida das pessoas em Israel, os políticos israelenses são pessoas preocupadas, principalmente as pessoas que trabalham nos ministérios, os CEOs dos ministérios, todo ministério tem um diretor-geral, né? Eu acho que Israel fez um excelente trabalho no combate ao coronavírus, mas isso tem a ver com a forma como os israelenses conseguem cumprir as regras e como Israel tem ferramentas para fazer com que as pessoas cumpram as regras. Significa o quê? Se vai ter um lockdown durante Pessah, de 24 horas, as pessoas não podem nem sair de casa, você precisa ter certeza de que todas as estradas, todas as intersecções estão com blitz. Israel consegue fazer isso. Israel é um país pequeno. Apesar de ser do tamanho de Sergipe, Israel é 20 vezes, ou um pouco menos que 20 vezes, o tamanho da cidade de São Paulo. Imagina, é bastante coisa. Não é pequeno. São 600 quilômetros por 40. Mas se você tem força estrutural policial para fazer com que as pessoas realmente não consigam sair do seu município, então você consegue decidir e aplicar a sua decisão. Então, mas falando um pouquinho então da sociedade israelense, você acredita que mesmo sem essa estrutura do governo para impedir que furassem esse bloqueio de lockdown, você acredita que existiria esse furo vindo da sociedade? Eu acho que existiria talvez mais furos, mas não existiria de forma grotesca e total, porque existe um conceito diferente. Países homogêneos, que existe uma homogeneidade na cultura e no sentimento coletivo das pessoas, né? Os israelenses, eles têm esse sentimento. E os israelenses têm esse sentimento que cria o que a gente chama de solidariedade comunitária do país. É por isso que não existe no Iraque a mesma coisa, na Jordânia a mesma coisa e na Líbia a mesma coisa. Esses países estão em guerra civil, porque o clã e a tribo e a tua cidade é mais importante a ponto de eu pegar armas e guerrear contra o meu vizinho, porque é mais importante o meu clã do que o fato de eu ser líbio ou ser iraquiano ou ser afegão.
E essa falta de sentimento nacional, que é o que a gente chama de solidariedade comunitária, existe bastante em Israel, por ser uma sociedade democrática que desde o começo começou a trabalhar isso. Então, a disciplina que eles têm por causa das guerras trouxe esses benefícios durante o coronavírus, e você tem 16 mil infectados e 200 e poucos mortos, o que é lamentável porque são pessoas que perderam os pais, as mães, os avós, os seus esposos, etc. e tal, mas ainda assim é um número muito pequeno comparado com outros países da Europa e outros lugares do mundo também. Agora, eu arriscaria dizer, André, assim, te interrompendo, desculpa, mas não só o fato do país ter esse conceito de viver em guerra, entre aspas, mas também acho que pela história do povo judeu, de saber que nesses momentos a gente precisa estar unidos, e eu já vou pular para outro tema aqui, que a gente tem pouco tempo e eu preciso. Você está falando aí de união, de consciência coletiva. Os judeus no Brasil, podemos um pouquinho, rápido, 2 segundos? podemos, lógico. Infelizmente, estamos contagiados por uma polarização política que faz com que a gente esqueça dessa consciência coletiva que a nossa história já nos fez vivenciar na pele muitas vezes. Como você tem colaborado para que essa situação melhore, para que essa situação se torne mais saudável? O que você acha que você vem fazendo nessa direção e o que deve ser feito nessa direção? Bom, eu tenho dentro dessa polarização específica, eu tento atuar muito atrás das câmeras, falando com várias pessoas para tentar fazer com que isso seja diminuído de uma certa forma. Existem ataques horríveis a líderes e pessoas da comunidade que, por mais que exista alguma desavença de concordância, não é positivo trazer nada a público e essas discussões não poderem ser resolvidas dentro da comunidade que já é tão pequena. Eu acho que é perigosíssimo a polarização política do Brasil entrar dentro da comunidade judaica. A comunidade judaica é plural, tem muita gente que pensa diferente umas das outras, isso é bastante judaico até. Então, não é de hoje que os judeus têm sinagogas com visões diferentes, e visões religiosas diferentes, e visões de como fazer a reza do vinho diferente, e a receita da halá é diferente, tudo é diferente. E a mezuzá assim, a mezuzá assado e tudo mais. Então, é óbvio que a gente vai ter visões diferentes também em posições relacionadas à polarização política no Brasil. O que não pode ter é porque você não concorda com alguma coisa de alguma instituição, você atacar a legitimidade dessa instituição publicamente, e você acaba enfraquecendo a instituição, que é maior do que as pessoas que estão nela, e você enfraquece a comunidade, no final das contas. Você está enfraquecendo você mesmo. Então, no final das contas... Não só isso, nós estamos dando ferramentas, né, a partir dessas discussões públicas, para que outras pessoas depois nos ataquem, utilizando essas mesmas ferramentas de informação, né? Um tiro no pé que a gente acaba dando. Tudo tem que ser feito. Agora, ao mesmo tempo, eu coloco de que as instituições e as lideranças, sejam elas religiosas ou políticas e comunitárias, precisam estar dispostos a escutar aqueles que não concordam com eles. Difícil isso para o ser humano de hoje, com tanta informação e tanta fragilidade emocional, né? Fica tudo mais difícil. Última questão antes da gente terminar. O tempo voa aqui nesta live, gente. O uso da bandeira de Israel. Eu acho que tem muita gente que não... Eu deixei para o fim. Como você se posiciona em relação ao uso da bandeira de Israel em atos políticos? Eu acho que se o ato político tem a ver com algo relacionado à defesa de Israel, à existência de Israel, à proteção de Israel numa guerra, essa bandeira pode ser usada e é de bom grado, bem-vindo, que façam isso na Câmara dos Deputados, no Senado, onde tiver pessoas que enalteçam o direito de Israel existir, o direito de Israel se defender. Israel já existe, ninguém vai destruir Israel, mas Israel se defender, Israel poder querer negociar um plano de paz decente, digno, que respeite
a soberania e a segurança de Israel, eu acho que isso é super, super bem-vindo. Agora, utilizar a bandeira de Israel como se fosse um símbolo de uma agenda interna política dentro do Brasil, eu considero isso equivocado, não porque é de Israel, qualquer bandeira de qualquer país. Isso não deveria ser um símbolo, porque a bandeira de Israel não é um símbolo político de uma briga interna dentro de um outro país. A bandeira de Israel representa um país de 9 milhões de pessoas que têm visões distintas politicamente. É claro que as pessoas podem fazer o que elas querem, elas são livres. Você quer levar a bandeira do Vietnã para um protesto? Pode levar. As pessoas vão ficar sem entender o que você quer dizer com aquilo. A única coisa que eu estou dizendo é de que a bandeira de Israel em protestos políticos domésticos do Brasil não tem nada a ver. É a mesma coisa que uma vez eu vi, por exemplo, um pessoal protestando contra a Vale do Rio Doce em Brumadinho e levaram a bandeira da Palestina. O que quer dizer aquela bandeira? É um protesto político interno. Eles estão protestando porque Israel veio ajudar, quer dizer, eles vieram ajudar os brasileiros a encontrar infelizmente, os falecidos no rompimento da barragem, e eles estão protestando contra Israel com o quê? Com a bandeira palestina? Quer dizer que a bandeira palestina é um anticristo à bandeira de Israel? Não, não é. A bandeira de Israel e da Palestina podem estar juntas num processo de paz, estão juntas em reuniões ministeriais entre os dois lados o tempo todo. Uma não inibe a outra, entendeu? Então, eu acho que isso a bandeira palestina se tornou um símbolo político e isso foi criado por certa parcela da esquerda no passado e acabou tendo a reação dessa ação, que é a bandeira de Israel em protestos de pessoas mais à direita. Isso é bem-vindo em determinados momentos. Em determinados momentos eu acho que não tem nada a ver. Não porque... E eventualmente, se tiver aí sim pessoas que vão fazer gritos que não são gritos, na minha opinião, democráticos, aí eu acho que é um problema você estar do lado da bandeira de Israel. Da mesma forma que, se você estivesse do lado da bandeira do Brasil gritando volta à ditadura, não estou falando que isso que aconteceu, mas se você vai para a França, por exemplo, e tem 100 brasileiros gritando alguma coisa com a bandeira do Brasil que você não concorde, você vai achar que estão queimando o filme da bandeira do Brasil. É isso. Eu já deixei ela por último para não me estender nela, para não causar desconforto aqui, né? Mas que vantagem você acha que... qual é a intenção em se usar a bandeira de Israel, em querer mostrar que somos amigos de Israel, somos amigos do povo judeu? Qual é o interesse no final? Qual é a vantagem? Olha, eu vou te responder dessa forma. Nelson Mandela fez uma vez uma palestra numa universidade e foi aplaudido de pé. Quando perguntaram para ele: você se apoiou em líderes como Yasser Arafat e Gaddafi e julgam a amizade deles de forma correta? São pessoas que apoiam terrorismo e mataram civis ao redor do mundo. Aí o Mandela respondeu: eu estava tentando proteger os interesses nacionais do meu povo no meu país, na África do Sul, e essas pessoas decidiram me apoiar. E não é porque elas são inimigas de outras pessoas, elas vão ser minhas inimigas. Ele falou isso, ele foi aplaudido de pé. E ele foi aplaudido de pé por pessoas que provavelmente condenariam o apoio dos evangélicos a Israel. E eu condeno essa condenação. Eu acho que se existe uma comunidade que está disposta a apoiar questões relacionadas a Israel, que são importantes no momento que Israel está isolado no mundo, como na ONU, em votações internacionais, não está isolado, mas ele é condenado o tempo todo, eu acho que a gente tem que abraçar e respeitar, mas precisa dialogar para mostrar as coisas que são e não são plausíveis a acontecer. Mas eu acho que a soma dos fatores é positiva e não negativa, em relação a isso especificamente. Ok, sou obrigada a acabar, o Instagram vai me cortar aqui, vai tirar a gente do ar. Foi maravilhosa a entrevista, muito obrigada pela aula, pela lição de vida, por compartilhar o seu conhecimento em relação ao Oriente Médio e Israel. Muito valioso, boa sorte, sucesso. Count on us, stand with us. Obrigado. Obrigada, André. Frank, e força aí, estamos juntos. Frank, toda a família Zulay, Grace, todo mundo. Obrigada, querido. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.